Oi, gente, eu me chamo Verlene, sou psicóloga do Instagram Alimentarmente. Eu sou Camila, psicóloga do Instagram Conversa em Terapia, e hoje nosso bate-papo vai ser sobre ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, é muito possível que você já tenha passado por uma situação que você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre esse tema. Então, hoje a gente vai trazer para vocês o que é a ansiedade, quando a ansiedade ela vira uma preocupação e o que fazer para tratar uma ansiedade que merece ter um olhar mais voltado realmente para tratamento. Camila, eu acho que inicialmente a gente pode diferenciar, né, o que seria uma ansiedade que poderia trazer preocupação para a pessoa e uma ansiedade mais inerentemente ao humano mesmo, né? O que seria essa ansiedade mais inerente ao humano? A gente percebe que a ansiedade ela faz parte da nossa existência, né? Se nós não tivéssemos ansiedade, nós não tínhamos conseguido evoluir. A nossa espécie não teria evoluído se não fosse a ansiedade. Então a ansiedade ela faz parte, né? É um comportamento humano que existe e que é importante, né? Ter um nível de preocupação sobre as coisas, né? E um nível de controle sobre possibilidades de experiência ajuda na evolução, ajuda muito no dia a dia. Agora, quando é que a ansiedade vai ser um problema, né? A ansiedade é um problema, é considerado um transtorno, quando o nível dela, né, está causando prejuízos, né? O excesso de preocupação está causando prejuízo para o indivíduo. Aí a gente vai falar de transtornos de ansiedade e que é realmente um caso que precisa ser tratado. Tá. Em outras palavras, é como se a ansiedade fosse necessária pra gente, né, Camila? A gente precisa ter ansiedade diante de uma situação de medo, de perigo real, né? As respostas do nosso corpo, elas vão favorecer pra gente para que a gente fuja de uma situação de perigo, né? Isso acontece com os animais, isso acontece com os seres humanos. Então, a ansiedade nem sempre ela é tida como algo ruim, não. Ela é necessária, né? Ela é necessária para nossa sobrevivência. No entanto, né, a Camila já falou aqui sobre quando essa ansiedade ela vira uma preocupação, né, quando ela vira um transtorno, que é quando não existe esse medo, quando não existe esse perigo real, né, e a pessoa passa a ter os mesmos sintomas como se aquele perigo fosse real. Por exemplo, né, se a gente está numa situação em que tem um leão prestes a atacar, com certeza nós vamos ficar ansiosos com aquilo, né? O medo vai favorecer que o nosso coração acelere, a gente passe a suar, né? Tenha, né, um frio mais no corpo. Mas vamos supor que a gente não tá nessa situação. Se a gente tá paradinho aqui, do nada, vem esses sintomas ou outros sintomas parecidos, né? E isso realmente é preocupante e isso é um indício de um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade é um dos que mais incapacita, né, as pessoas para o trabalho, que é o famoso transtorno de pânico, né, que é quando a pessoa tem as sensações corporais, né, físicas de medo, e ela tem medo de sentir medo, ela tem medo dessas experiências no corpo, que são taquicardia, né, o coração ficar mais acelerado, sudorese, né, a sensação ou o medo de morrer, né, que tem a ver com as experiências físicas de medo, da qual ela não tem controle e que aparece, como você diz assim, sem mais nem menos, né? Isso. E às vezes o medo, ele não precisa estar ligado a uma situação de perigo ao corpo, né? A integridade física, mas muitas vezes é um medo de como vai ser avaliado por outras pessoas, é um medo do que vai acontecer no futuro, é um medo de ser aceito ou não aceito. Então, um medo que paira muito sobre essa questão emocional e que isso também reflete muitas vezes em traços de ansiedade, né? Em sintomatologias relacionadas à ansiedade, que podem ser tontura, né? Sudorese, taquicardia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais. Sim, tudo isso está envolvido e então são sintomas psicossomáticos também, né, fora os relacionados às emoções em si, né, como angústia, tristeza também pode ocasionar. Sim, e a ansiedade pode levar algumas pessoas, quando está muito elevada, né, que a gente vai falar dos transtornos, a terem quadros ou estarem em quadros depressivos, né? Porque o que acontece é porque as pessoas às vezes sentem ansiedade e normatiza a ansiedade, né? Porque já se é um elemento natural, eu vou normatizar a ansiedade. E vou deixar levar, vou acreditar que isso é um traço da minha personalidade.
e aí deixa passar e não cuida, não trata. Então, quando a gente recebe muitas pessoas, a gente recebe clientes com um nível de ansiedade já muito elevado e às vezes essa ansiedade mobilizou, né, para esse paciente, esse cliente ficar num quadro de depressão. Então isso pode acontecer também, a ansiedade atrelada à depressão, porque foi uma ansiedade que não foi tratada. Pronto. Então a gente chegou num ponto muito importante, que é justamente o tratamento, né? Se a sua ansiedade, ou se a ansiedade de alguém que você conhece, né, não é essa ansiedade natural, que é relacionada a eventos, né, específicos, ou às vezes até mesmo uma ansiedade, como a gente diz, né, relacionada a uma viagem que você vai fazer, então você fica um pouco mais relacionada à expectativa com aquilo, mas se essa ansiedade ela já está voltada para momentos onde não tem um estímulo direto, né, e o nível dela já elevou um pouco, chega um momento muito necessário para o tratamento. Então, como é que seria esse tratamento, Camila? Como é que tu indica um tratamento para uma pessoa que está com transtorno de ansiedade? Parte do processo de também, né, perceber que essa ansiedade, ela não é apenas uma ansiedade natural, né, uma ansiedade de uma situação sazonal da vida, mas que é algo que é constante, né, que já é crônico e que está afetando o dia a dia da pessoa, né, a rotina da pessoa. Tem pessoas que realmente, por estar com um nível de transtorno de ansiedade tão elevado, deixam de trabalhar, deixam de sair de casa. Então, é nesse momento que essa pessoa precisa buscar ajuda, né? Talvez, né, se a gente refletisse mais sobre a nossa modernidade, como as coisas estão andando hoje em dia, não precisasse a pessoa procurar ajuda somente quando está no nível desse, né? Ela poderia se cuidar, se conhecer melhor, né, entender o funcionamento, o seu próprio funcionamento mental, quais são os gatilhos, né, desse funcionamento mental, para não deixar agir ou atuar dessa maneira. Mas geralmente nos chega assim, quando já está num nível bem elevado de ansiedade, a pessoa está com problemas a nível social, né? Como a gente comentou aqui, não consegue sair de casa, então já é a hora de se tratar. Então, como é que pode ser feito esse tratamento, né? O tratamento pode ser atrelado à psicoterapia, né? Atendimentos de psicoterapia, sessões semanais, e em alguns casos, quando a ansiedade já está muito, muito elevada, e a pessoa está tendo outras perturbações, por exemplo, é muito comum o ansioso, quando está numa crise, ter problemas para dormir, né? A famosa insônia. Então, às vezes, quando está numa crise muito elevada, não dá somente para ficar na psicoterapia, precisa, às vezes, de um recurso medicamentoso. Então, fazer uma avaliação com o psiquiatra para ver necessidade de fazer um tratamento medicamentoso. Eu também gosto muito de indicar coisas alternativas, digamos assim, para tratar a nível global o indivíduo, né? Por exemplo, eu indico muito a acupuntura, que eu acho que é fantástico, tá? Para tratar a ansiedade. A educação física, né? Atividade física. Sim, a atividade física é muito importante. Isso. E outros recursos para acalmar, né, a mente nesses momentos mais de crise, enquanto que na psicoterapia o indivíduo vai descobrir ou reconhecer quais são esses pensamentos, quais são essas crenças, né, o que acontece no nível da vida dele, da história de vida dele, que mobiliza ele reagir diante da vida com mais ansiedade do que outras pessoas. E uma coisa que eu também acho muito importante, Camila, é suspender alguns preconceitos que a pessoa vem a ter, com né? certeza. Porque muitas vezes a pessoa, ela não quer ir procurar psicoterapia porque não admite que precisa de um auxílio, de um suporte emocional para lidar com aquele sentimento, né? Às vezes também tem uma resistência muito grande em ir ao psiquiatra, sim, né? Sem dúvidas. Porque hoje em dia, por mais que essas duas profissões ainda estejam, né, já estejam, na verdade, mais acessíveis a todos, e a psicoeducação ela também favorece o conhecimento de que psicoterapia, né, é abrangente e é acessível para todos. Muitas pessoas ainda têm um preconceito, uma resistência de procurar por preconceitos e estereótipos muito passados dessas duas profissões, né? Então acho que é muito importante pontuar sobre isso também, suspender os a priores e realmente procurar esse auxílio, esse suporte, caso você precise. Até porque às vezes a família não sabe muito como lidar, né? O que a gente percebe? Que a família e os amigos querem ajudar essa pessoa, né? Aí vai dizer assim, não, isso é besteira, né? Faça tal coisa, mude o seu pensamento. E não é bem assim, né? É preciso realmente entrar em contato profundo consigo mesmo, compreender a própria história de vida, como que reage às situações que são naturalmente ansiosas, né?
E aí, nesse processo de se descobrir, de se conhecer, né, de entender essas crenças que muitas vezes acabam produzindo mais ansiedade do que diminuindo, é que o sujeito vai ter como lidar com isso. Então, não adianta muito o familiar, um amigo, por mais que você queira ajudar, dizer, olha, pensa diferente, né, faz diferente, procura tal e tal recurso, que não vai dar jeito, né? Assim, o mais indicado mesmo é quando você, que conhece alguém que está passando por uma situação de uma crise de ansiedade muito grande, é pedir ou auxiliar essa pessoa a buscar ajuda, né? Mas não tentar ajudar dessa forma, porque às vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque o processo de autoconhecimento, ele é muito importante, né? Realmente precisa passar por esse processo de autoconhecimento, um processo psicoterápico, e aprender a lidar com aquilo, descobrir quais são os gatilhos que causam essa ansiedade. Então é isso. Camila, tem mais alguma contribuição que você acredita que a gente possa estar dando para os inscritos no canal? Eu acho que esse livro aqui está bem na categoria do autoajuda, Verlene. Ele chama Livre de Ansiedade. Robert L. Leahy, não sei, né, como é que se escreve, não sei o nome direito. Mas esse livro aqui é fantástico, assim, para quem quer, usuário que queira mesmo ter acesso e ler. Ele vai falar sobre o que é a ansiedade, né, os transtornos mais comuns de ansiedade, e ele propõe exercícios, né, coisas que se possa fazer. Eu acho que é interessante de adquirir esse livro aqui, Livre de Ansiedade. Eu não gosto muito do título dele, né, Livre de Ansiedade, mas a ideia que o autor quer trazer é que não é que você vá se livrar da ansiedade, que a ansiedade, como a gente está colocando, é uma coisa natural, mas livrar dessa perturbação ansiosa quando ela está num nível muito elevado. É não julgar um livro pela capa, né? Isso. Porque o título não está muito legal, mas o conteúdo dentro dele é muito interessante. Então é isso, gente. Essas foram as nossas contribuições de hoje. A gente espera muito ter um retorno de vocês para saber o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês têm alguma sugestão de tema pra gente, tá bom? E com certeza o que vocês responderem a gente vai estar atendendo em vídeos futuros, tá bom? E é isso. Se quiserem também mais informação sobre psicologia, sobre psicoterapia, pode procurar os nossos, né, Instagrams. O meu é Conversa em Terapia, o da Verlene é Alimentar a Mente. E lá vocês vão poder nos procurar e conversar com a gente também por direct. Com certeza. A gente se encontra em um próximo vídeo, então. Tchau!